Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, no nosso @podcast Pode Voar, no nosso YouTube. E deixa aí o seu like para que a gente possa trazer empresários cada vez mais incríveis para te inspirar na sua jornada. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. Eu sou Leandro Monsores, especialista em RH e o copiloto dessa jornada. E hoje a gente tem um convidado muito especial, prontíssimo para decolar com a gente aqui hoje. É um convidado que começou num desafio brasileiro de internet das coisas no ano de 2017. E aí, eles foram escolhidos como um dos 8 finalistas. Resultado, venceram o desafio brasileiro de IoT, Internet das Coisas, ou Internet of Things. Olha, meu inglês maravilhoso! Depois disso, começaram a falar em vários eventos sobre casas inteligentes, até que foram convidados pelo time do InovaBra para testar a solução Wise Home. Olha, já dando spoiler. Após percorrer aí um longo caminho, fizeram a inscrição para nada mais, nada menos do que a 4ª edição do Shark Tank. E o resto da história vocês vão descobrir aqui no Pode Voar com ele, Emerson Bezerra. Uma salva de palmas! Obrigado, prazer estar aqui com vocês, Thaís, Leandro. Sem dúvida vai ser um bate-papo muito legal. Hoje já está sendo, né? Já batemos altos papos aqui nos bastidores, muita coisa bacana. Mas assim, queria que você começasse falando pra gente como é que você começou essa jornada de empreendedorismo. Dá pra gente ir mais longe quando eu era mais mocinho ou dá pra ir mais perto, né? Não, quero longe. Temos tempo e estrada aqui. E curiosidade. Sim. Olha, eu diria o seguinte. Quando eu era novinho, uns 11 anos de idade mais ou menos, eu estudava de manhã numa escola bacana que minha mãe, ela trabalhava nessa escola e eu tinha uma bolsa de estudos. Uhum. E à tarde, eu vendia cabides, esse de pendurar roupa, sabe? Uhum. Cabide cromado, bonitinho, eu tenho até hoje em casa. De verdade, mesmo? tenho. Eu saía vendendo de porta em porta. Mas... Então, se eu for pensar o empreendedorismo, isso é um exemplo muito claro. Total. Porque eu saía sem conhecimento, né? Na época, nenhum. Isso marcou muito a vida de muitos empreendedores no Brasil, até pouco tempo, né? O pessoal empreendia por necessidade, né? E não por saber de fato, às vezes, o que estava fazendo. E eu saía de porta em porta vendendo. Na época eu tinha um cabelo lindo, pretinho lisinho. Sumiu, foi embora. Ele abandonou. Caiu. E eu acho que as senhoras, né, das casas que eu batia de porta em porta compravam por dó, né? Porque... um menino novinho, pequeno, né? Cabeludinho, parecia um fósforo. Eu era bem magrinho, né? Hoje eu sou gordinho, mudei muito, né? E começou assim. E depois disso, eu acabei, né, arrumando trabalhos em empresas e tal, mas eu sempre tive essa visão que a gente conversou antes de começar aqui do intraempreendedorismo, né? Que é pensar em fazer a diferença onde você está. Perfeito. E eu sempre tive isso comigo. E aí a vida foi me levando até um ponto que eu me lembro que eu estava num banco em São Paulo, trabalhava na área internacional desse banco, fiquei 8 anos lá na Cincinato Braga, Travessa da Paulista. E aí eu tinha uma remuneração boa, tinha uma vaga no estacionamento do prédio, os diretores, na época que eu trabalhava para os diretores, né, do banco, para o diretor internacional ali do banco e tal, gostavam de mim. Então eu tinha algumas mordomias, né, mas... eu, na época, comecei a fazer site. Tinha chegado no Brasil ali, internet ali, em 1995, mais ou menos. Eu já comprei um livro na época do Front Page, aprendi a fazer os sites no Front Page. Saía do banco, estava no Cincinato Braga, ia para Santa Efigênia, em São Paulo, e eu ia de porta em porta. Veja, eu trabalhava o dia inteiro, saía e ia de porta em porta nas lojas de Santa Efigênia falando assim, escuta... você não quer colocar sua empresa na internet? Caramba, que ano isso? Mas no comecinho, 96, mais ou menos. Eu nem imaginava o que era isso. O povo nem sabia o que era. E aí o pessoal olhava pra minha cara assim, colocar onde? Eu falei, não, internet, no computador. Mas isso daí não dá certo. Vender no computador, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo. A pessoa tem que vir na loja aqui. Tinha muita resistência. Mas eu acreditava muito naquilo. E aí...
uma das lojas lá me contratou. Eu fiz... E nessa eu acabei, nesse movimento, fazendo o site para uma empresa chamada Sensor do Brasil. E quando eu fui fazer esse site, todo o material era em outros idiomas. Então eu tinha material em alemão, material em inglês. Então foi uma dificuldade para mim, tremenda. Porque na época não tinha Google Tradutor, não tinha essas coisas. Fiz, e ficou bonito o design. Porque na época eu usei um recurso chamado Flash, que também era novo, que você fazia umas animações. BZ tem cara de ter sido nerd. Pouca gente mexia com isso na época e eu já mexia com Flash. Fiz o logo animado da empresa que o dono adorou, achou muito legal. E aí, eu voltei pro banco depois que eu fiz esse site da Sensor e eu ficava pensando na Sensor. Olha que legal, eu ficava pensando na Sensor. Até que um dia eu peguei e falei assim, cara, eu vou falar com ele, que é o JC, né? Que hoje é meu sócio. Aí eu liguei pra ele, falei, cara, queria ir falar com você. Aí ele falou assim, cara, que eu tô indo pra Nova York agora e tal, eu vou hoje, meu voo é 11 horas da noite. Eu liguei pra ele, era depois do almoço. Falei, cara, é meia hora. Se você tiver meia hora, eu vou até aí. Eu tava pertinho da Paulista ali, na Travessa, ele tava em Hortolândia, do lado de Campinas. Falou, cara... eu tenho que sair daqui umas 6. Eu falei, cara, eu tô indo aí. Peguei e falei com o meu chefe lá se eu podia sair, que eu precisava resolver uma coisa. Peguei o carro, fui. Cheguei lá, bati na porta dele. E aí, tudo bem, cara? Tudo bem. Eu falei, não, cara, eu só vim aqui pra dizer que eu quero trabalhar com você. Nossa, olha. Isso sem ele ter... Sem ele ter ideia. Ter ideia disso. Eu podia falar por telefone, óbvio. Quem arrisca não petisca. Mas eu quis ir pra ele ver o meu comprometimento. E ele olhou pra minha cara assim, eu lembro que ele já me conhecia, porque eu tinha feito o site, né, da empresa dele. E de alguma maneira também, né, existia ali no convívio, né, as pessoas, né, a gente se conhecia de alguma forma. Mas ele pegou e falou assim, cara, mas você tá no banco, você ganha bem lá, você tem uma carreira pra construir, eu tô com uma empresa começando, né? Era pequenininha na época. Falei, cara, eu sei, mas eu já entendi que o meu futuro é com você. Eu não sei te explicar, mas é aqui que eu quero estar. Demorou mais ou menos um ano para pintar a vaga. Porque ele não tinha, ele estava começando, ele tinha umas 4 pessoas. 4, 5 pessoas. Aí, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas na minha cabeça é quase um ano. Ele me ligou, falou, cara, você ainda tem aquela ideia? Eu falei, tenho. Eu nem titubeei, tenho. Falou, cara, mas você tem certeza? Tenho. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele desenhou o modelo, fui falar com o meu chefe tentou me convencer de todas as formas para não sair do banco. Falou, cara, você vai fazer a pior besteira da sua vida, você tá bem aqui, você vai crescer aqui. Cara, você vai fazer uma coisa muito maluca. E era o que eu queria. Mas hoje, quando você olha para trás hoje, você consegue responder essa pergunta? Por que você foi? O que te moveu naquele momento exatamente? Um sentimento muito forte dentro de mim que mostrava que eu tinha que voar. Ai, adorei, gente. Já falou minha língua aqui. Vamos ficar 3 horas. Aguenta. Eu tinha que voar, eu tinha que ir mais longe, eu tinha que voar mais alto. O banco para mim estava legal, mas eu tinha entendido que ali eu ia estar muito limitado. Ia ser muito difícil conseguir construir o que eu estava querendo construir. Você tinha quantos anos nessa? Novinho, hein? Eu casei com 26, eu devia ter uns 22, 23. O que é difícil. O sangue empreendedor que ele já tinha. Você estava começando uma carreira e, assim, normalmente o banco já é uma plataforma que te dá inúmeras possibilidades, né? Uma estrutura, né? Enorme, né? Isso. E eu trabalhava na diretoria internacional, não trabalhava numa agência. Então, assim, eu tinha um acesso muito legal. Por isso que o pessoal falou, cara, você é maluco de sair daqui, você é doido. E todo mundo assim, né? Mas hoje eu olho para trás, tenho amigos meus, né, daquela época, que continuam no banco. Nossa. Você entendeu? Entendi. Nada contra, não tô... cada um tem... Mas assim, continuam no banco. Então aquela minha visão de que eu estaria mais ou menos em um lugar, eu estaria certo, porque esses meus amigos são ótimos profissionais, caras muito bons, estão mais ou menos aonde eu estaria hoje. Sim. Mas você rompeu a bolha. Rompi a bolha. E tive que ter coragem para fazer isso, porque todo mundo falou que eu era doido, todo mundo. Mas o empreendedorismo... Família, amigos, todo mundo falou, você é louco. Aconteceu exatamente isso comigo quando eu saí da aviação. 22 anos depois, você é maluca, você vai se aposentar daqui a 5 anos. Eu falei, tá, beleza, eu vou me aposentar e vou viver com o quê? Com R$5.300? Se eu me aposentar com o teto,
Você tá brincando, eu não quero isso pra mim. E é exatamente isso que quando vem o você é maluca, é ali que você tem que ir. Ó, a única pessoa que me apoiou na época, que era minha namorada, que é minha esposa, né? Que é a Catiana, foi a única. Assim, família, eu entendo que todo mundo tava olhando pro meu bem, né? Eu entendo isso. Total. E naturalmente as pessoas tendem a buscar o que é mais seguro, né? Exato, é um instinto de proteção. Né? É por amor. Então, assim, é por amor e tá tudo bem. Mas a galera fala assim, cara, você vai cometer a pior burrice da sua vida, né? São os modelos mentais, né? Acho que o brasileiro foi muito criado com essa coisa do CLT e é um modelo mental mesmo. Então, quando quem rompe é maluco. E o lado bom que eu tenho também, não sei se é bom ou se é ruim, né? Depende, né? Às vezes é horrível, né? Mas quando eu coloco uma coisinha na cabeça, pode o mundo falar que eu tô errado, eu não tô nem aí, eu vou embora, assim, entendeu? Porque eu acredito no que eu tô fazendo. E aí eu fiz. Só que aí foi legal quando eu entrei como representante comercial, né? E representante comercial para vender sensores para automação industrial para a indústria. Todo tipo de indústria, desde a automobilística, a farmacêutica, a química. E como era o trabalho? Era um trabalho de você visitar as empresas. Só que eu era um representante jovem, eu não tinha experiência no mercado. Então eu tinha que ir nas recepções das empresas e tentar ficar amigo do porteiro, para ver se ele conseguia o contato de um cara de manutenção, para ver se depois eu conseguia falar com o cara de manutenção para chegar no supervisor de manutenção, para depois ir para engenharia. Cara, eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo, isso é verdade. Todo mundo falou que eu era louco, ali eu entendi. Realmente eu sou louco. Eu lembro que o meu primeiro salário, primeira comissão, foi R$136. Na época, devia ser menos de 10% do que eu ganhava, né, no banco ali. E eu lembro que quando eu olhei aquilo, eu pensei, o que foi que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Sim. Acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira. Sensação da falta do primeiro salário depois que você sai da CLT. Eu tive essa sensação. Meu Deus, não entrou nada, gente. O que eu vou fazer? A sorte que na época eu era casada. Na época eu já era casada, né? Então... E eu falava assim, Senhor, guarda meu casamento, porque não entrou nada esse mês. Eu tinha, na época, comprado um apartamento, porque o plano era me casar. Então, eu estava com o apartamento ali, financiado. Nossa. Tinha as parcelas para pagar. Estava reformando ele. Eu tinha uma pequena reserva, pequena mesmo, né? Então, é com isso que eu estava administrando. Mas, nesse momento, a minha mãe foi crucial. Porque a minha mãe sempre foi muito firme, né? Muito durona, assim, né? Aí eu tava preocupado, a minha mãe pegou, olhou pra mim e falou assim, escuta, desse jeito, escuta, você já tomou a decisão, a vida anda pra frente, não é pra trás. Olha só. Esquece o passado não existe mais. É daqui pra frente a sua vida, aprende a construir a sua vida daqui pra frente. Confia em Deus e faz o seu melhor, que Ele vai abrir as portas pra você e você vai ter sucesso. Para de reclamar, nunca reclame, né? Aquela ideia de atravessa o deserto feliz, dando glória, né? Exatamente. Foi quase isso que ela me disse. Não exatamente com essas palavras, mas foi essa a mensagem. E ali eu engoli o choro, né? Falei, vamos fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. E comecei a trabalhar que nem louco, assim. Que nem louco. E a grana começou a acabar. E a comissão não vinha. Aí eu me lembro que o meu almoço que eu dava para comer era uma coxinha. Mais nada, na verba que eu tinha. Era uma coxinha. E era isso. Você entendeu? Cara, aí eu me lembro que nesse período eu tava trabalhando assim que nem maluco, porque eu precisava para minha sobrevivência, sabe? Ganhar uma boa comissão. Aí eu me lembro que tinha uma empresa que eu coloquei na minha cabeça que seria essa. Era uma empresa que ficava em Diadema, uma empresa que fazia pães, né? Em Diadema. E aí eu ia lá e o pessoal falou assim, mas o pessoal aqui de manutenção, e de dia você não vai encontrar. Você só vai encontrar no turno da noite. Eu falei, cara, mas no turno da noite, meu carro não tinha seguro. Diadema, na época, era vista a região ali como mais perigosa. Aí eu me lembro que eu comecei a ir à noite lá. Fui à noite um dia, tentei falar com o cara, não deu certo. Fui algumas vezes. Até que na quinta ou sexta tentativa, lá na recepção tentando falar e eu insistindo muito, com muito jeito, aí até que o cara me atendeu. Falou assim, escuta, mas a gente não recebe visita à noite. Eu falei, mas eu não consigo falar com você de dia. Caramba. Então eu tô vindo aqui à noite. Aí o cara falou assim, cara,
Ele ficou sem saber o que falar, sabe? Eu acho que ele ficou assim, meu, quem que é esse cara? E aí ele falou, ó, mas eu tenho 10 minutos aqui, tá? E liberou a minha entrada. 10 minutinhos. Eu entrei já pensando, esse é o lugar, eu vou virar minha vida aqui. Olha aqui que a coisa vai dar certo. Poder da mente. E aí eu conheci ele e tal, ele pegou e falou pra mim assim, falou, ó, eu não tenho muito tempo, porque eu tô entrando no meu horário de janta aqui e tal. Ele falou, ó, o que você vende? Aí eu expliquei o que eu fazia na época. Ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma nova linha aqui, faz o seguinte, ela vai ser praticamente a cópia dessa outra linha de produção que tem aqui. Uhum. Se você quiser, eu deixo você identificar todos os sensores, todos os produtos que a gente usa aqui e você prepara um orçamento pra gente. Cara, na época não tinha celular com câmera, não tinha isso. Então eu peguei um caderno e eu desenhava os sensores nesse caderno. Eu fiquei indo lá alguns dias à noite. E ele me deixava para eu desenhar. Eu tentava escrever a referência que eu via de código de produto, de nome de fabricante. Caramba, que trabalho. Cara, foi um trabalho do cão, mas assim, um trabalho. E comendo coxinha, que é o que dava para comer. E meu pai, sem grana, família, não tinha ninguém que tinha condição de me ajudar. E eu tava numa situação muito difícil, cara. Mas eu dei tudo, né? E aí eu me lembro que eu tava com o meu carro ali. Na época a gente usava o Nextel, não sei se vocês lembram. Você lembra? Exatamente. O Nextel foi a salvação de um período no meu casamento, porque ela viajava muito e a gente gastava muito de ligação telefônica. E ela era internacional. Sim, é verdade. E quando veio o Nextel, principalmente para a América Latina e América do Norte, o Nextel era pip. Então você... É verdade. Foi um salto Salvador tremendo. do casamento. E foi esse pipi que tocou. Eu tava na época dentro do carro, tocou, aí eu peguei, era minha assistente comercial, né, da empresa, da Sensor na época. Aí eu peguei, encostei o carro para poder atendê-la, né? E aí ela me disse assim, tem uma notícia muito boa para te dar. Eu falei, pô, que legal, né? Eu falei, pode falar. Falou, ó, o cliente tal, né, falou o nome do cliente, falou, fecharam o pedido, né? Aí eu peguei e falei assim, sério? Ela falou, sério? Eu falei, cara, que legal. Eu falei assim, o que eles compraram, né? Ela falou assim, não, você não entendeu. Eles fecharam o pedido. Eu falei assim, não, mas eu entendi. Eu quero saber o que eles compraram. Eles compraram tudo. Meu Deus. Eu comecei a chorar. Eu imagino, cara. Porque aquela comissão... Era um salário de alguns meses, você entendeu? E eu tava comendo coxinha, cara. Imagina. Eu falo da coxinha porque é a referência de quão duro eu tava, entendeu? Sim. E ali, cara, eu comecei a chorar. E aí entrou uma comissão tão grande e essa comissão chamou a atenção do dono e eu fui promovido para gerente comercial. Depois disso. Minha vida começou a mudar muito. E aí quando eu fui promovido, toda a galera era bem mais velha do que eu. Mas eu tinha feito algo que ninguém tinha conseguido. E a base daquilo era ralo. Era muito esforço, né? Não tem muito segredo, né? Sim. O que eu vejo, às vezes, até hoje, com alguns franqueados que a gente conversa, né? Às vezes eu percebo que as pessoas estão procurando hoje sempre o caminho mais fácil. Fórmulas mágicas. Todo mundo quer um caminho fácil para ter sucesso e ganhar dinheiro. E é difícil você ter que chegar para a pessoa e falar assim, olha, posso te falar uma coisa? Sem trabalho duro, nada acontece. Cara, não mesmo. Todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente pode se matar aqui fazendo a nossa parte, mas se você não fizer a sua, não vai dar. Então é os dois trabalhando muito duro juntos, né? Sim. E aí isso para mim, né, hoje ecoa muito na minha cabeça, né? Mas assim, depois desse processo, a coisa acabou dando certo. Aí fui promovido depois de novo para diretor de marketing e vendas. E aí ganhamos vários prêmios internacionais de vendas nos Estados Unidos, né? Com o pessoal lá da empresa que era o principal fornecedor. Eu tenho até hoje na minha sala lá troféus assim, sei lá, quase que um por ano ali. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em Minneapolis, na sede da empresa. Estava na recepção com a minha esposa. Eu sempre ia para o treinamento, eu levava ela, depois eu pegava mais uma semana para viajar para outros lugares. Aí já era uma época diferente, né? Já estava colhendo um pouco do resultado do trabalho, né? Sim. Esse é o lance. E aí eu me lembro que eu estava parado lá e entrou um tiozinho de cap, né? Preto. E aí ele
ele falou lá com a recepcionista, né? Mr. Ramos. Aí a mulher apontou pra mim e eu fiquei me olhando meio esquisito, porque eu sou BZ, né? Assim, o Ramos, que é meu sobrenome, eu nem lembro que eu tenho. E aí ele veio, Mr. Ramos, aí eu olhei e falei, sou eu. Eu vim pra te levar pro hotel. Era uma limusine. Mano. Nos Estados Unidos, na sede da empresa, uma limusine veio me buscar. Pensou, venci. Não, são coisas. Na vida. São coisas que marcam, né? Porque, claro que passa na cabeça um filme quando acontecem essas coisas, certeza. Né? E aí eu fui pro hotel com a minha esposa de limusine ali e pensando, né? Falando, cara, que sensacional, né? Que coisa fantástica, né? Essa é a primeira etapa da história, né? A segunda etapa já envolve a Wise, né? Sim. Porque essa etapa envolve o início do empreendedor, a Sensor, né? Basicamente, né? Então... E, cara, quando você conta a tua história, me vem muito forte uma palavra que todo ano eu coloco uma palavra pro meu ano. E tem uma palavra que me trouxe, né? Que eu coloquei pro meu ano passado, na verdade, que você me trouxe muito, que foi a ousadia. Né? Ousadia. Eu acho que se o empreendedor não tem ousadia de falar, cara, eu vou até lá. Sei lá o que vai acontecer, mas eu vou. Não tenho nada pra Porque a gente foca, a gente só pode controlar aquilo que a gente faz. A gente não pode controlar o que o outro vai fazer. E, cara, e nesse momento, quando você paga o preço de falar, mano, eu vou. É muito ousado. E aí você acaba colhendo. Talvez, se você não tivesse ido, feito toda uma jornada pra vir, pra Hortolândia e tudo mais, tua vida não estaria aqui hoje, né? Com certeza. É totalmente realidade isso. Porque hoje, para mim, é muito claro que tudo que foi acontecendo foi resultado disso. Exatamente. Foi resultado daquelas noites que eu tentava bater na porta daquela empresa. Uhum. Aquilo abriu todo o resto, né? E depois que eu estava como diretor de marketing, como eu comentei para vocês nos bastidores, a empresa fez uma festa de 15 anos aqui em Campinas, no Royal Palm Plaza aqui, um hotel bem legal aqui de Campinas. E lá eu tive um privilégio de ter um presente, né? Eu estava fazendo na época 10 anos de empresa, aí o dono da empresa me deu uma caixinha, quem fazia 10 anos ganhava uma caneta da Montblanc, bacana, bonita, eu fiquei feliz, gostei, né? Mas eu já sabia. Sim. Aí ele falou que tinha uma outra caixinha pra mim, como eu comentei já com vocês. Pra vocês já conhecem a história. Sensacional. E aí eu peguei, falei, outra? Ele me deu, abri, era uma caixinha da Montblanc, quadradinha. Aí eu abri, tinha uma carteira da Montblanc. Aí eu fiquei meio perdido, sem saber direito o que estava acontecendo. Aí ele falou pra mim assim, abre. Aí eu abri a carteira e tinha lá um cartãozinho de visitas com o meu nome e o cargo dele, que na época era diretor executivo. E aí nessa época ele falou para todo mundo que estava lá, né? Do trabalho que eu tinha realizado, das conquistas que eu tinha feito, do quanto que eu tinha me entregado pela empresa e que naquele momento ele estava passando o bastão para mim. Caramba. E que ele estava passando a empresa para o meu comando. E eu fiquei 8 anos, né, nesse processo. E depois desses 8 anos nesse processo, foi ele também que me trouxe a oportunidade da Wise Home. E hoje esse cara é meu sócio, né? Na Wise Home, muito né? legal, né? Olha legal, né? Você falando da Montblanc, me lembrou uma história. Eu falo, Montblanc mudando ciclos de vida. Mudou um ciclo de vida para você, que marcou. E eu não sei se você vai lembrar, mas a Montblanc marcou nossa mudança de ciclo também, porque a gente saiu do Rio e veio para o interior de São Paulo por conta de um assalto. História completamente diferente, mas olha a Montblanc no meio. Por conta de um assalto, e aí roubaram a minha bolsa, roubaram tudo da gente, e a gente naquele dia setou a intenção de sair do Rio de Janeiro, e eu só lembrava assim, roubaram a sua carteira da Montblanc. Roubaram um monte de coisa, mas a minha dor era a carteira da... Nunca mais a gente comprou uma carteira da Montblanc. Eu nunca comprei também, eu só ganhei aquela. Aí, Montblanc, já patrocina nós aqui. Mas, Bezê, eu queria voltar num ponto atrás ali, quando você teve uma ideia, né, disruptiva de procurar visitar as empresas à noite. Eu não sei se você tinha... Eu acho que você tinha uma intencionalidade nisso, mas eu acredito que você tenha criado um caminho também, porque quando se fala o setor que você atuava é o setor industrial, certo? Sim. E todo setor, independente de tipo, o que se produz,
a área de manutenção ela vai sempre trabalhar preditiva ou preventiva, vai trabalhar no período da noite. É justamente onde você vai encontrar essa galera, né, cara? Então, mas o que acontece é o seguinte, o pessoal não recebe você à noite. É dificilmente. Não, eles não recebem. Então, na época, era muito comum a gente fazer as reuniões sempre de dia. À noite, ninguém tinha feito porque era impossível fazer à noite. Só que a minha necessidade era tão grande que eu coloquei na cabeça que eu precisava entrar naquela empresa. E depois de inúmeras tentativas durante o dia, sem sucesso, e ficando amigo dos porteiros, né? Que esse é o segredo, você ficar amigo das pessoas. Sem dúvida. E aí um porteiro me deu um toque, falou, cara, o cara que você precisava falar, ele tá no turno da noite. Eu falei, cara, mas no turno da noite, será que o cara vai falar comigo e tal? Ele falou, cara, é muito difícil, né? Ele falou, mas tenta, né? Então, o que eu vejo disso? Que normalmente, você falou, eu tenho reuniões durante o dia. E normalmente são as pessoas do administrativo ali. Não é o cara que vai, é o usuário de fato, é o cara que vai usar aquilo no dia a dia. Porque é esse cara que vai tomar a decisão de fato. Ele que vai tomar a decisão de contratar uma solução ou não. E você criou um mecanismo, cara. Você encontrou ouro, fez diferente, inovou, porque todo mundo segue o mesmo padrão. E você foi buscar um outro mecanismo, um outro padrão. E encontrou ali um caminho para ter sucesso. O poder que gerou da a tua primeira necessidade, agenda. sem querer, te trouxe uma solução. Foi a necessidade mesmo e abriu o caminho que não era esperado. Sim. E eu aproveitei, né? Isso. Exatamente. Você tem que estar pronto. Isso que eu aprendi. Você tem que estar pronto. Você rompeu uma bolha mais uma vez. Você tem que estar pronto, sempre. E como é que a Sensor chegou na Wise Home? A gente, o dono da Sensor, né? A gente estava voltando de um compromisso em São Paulo, a gente parou para almoçar. Aí ele comentou comigo se eu conhecia o Eric, né? Que é o outro sócio nosso da Wise, que é o Eric McDonald, né? O apelido é Queco, todo mundo conhece ele como Queco. Aí ele falou, cara, você conhece? Eu falei, cara, eu conheço de vista, né? Ele falou assim, cara, ele é maluco, né? Mas ele é um gênio, né? Eu falei assim, não, eu já ouvi falar. Ele falou, não, cara, ele é um gênio, mas o cara é doido, né? Mas assim, ele falou, mas a ideia é boa, eu acho que poderia dar certo. Mas eu acho que para dar certo, vocês tinham que estar juntos, você tinha que estar junto do negócio. E eu me lembro que eu respondi para ele pela primeira vez, assim, falei, cara, eu só topo se eu for sócio. Porque eu imaginei o tamanho do trabalho que ia dar, e eu estava certo, graças a Deus, né? Porque é muito trabalho, né? Nesse mesmo dia à tarde, a gente conversou com o Queco, na sala do JC, que passou a ser a minha sala, né, na Sensor, nos últimos 8 anos. E aí, chegamos ali à definição. Vamos fazer? Vamos. Aí o Queco falou assim, cara, eu me inscrevi no Desafio Brasileiro de Internet das Coisas, hein? Eu falei, legal, eu vou com você. Eu todo organizado, né? Planejado, sempre muito organizado. Ali eu tava naquele momento, naquela fase, né? Hoje já não sou mais tanto igual eu era. Mudei muito também. Falei, quando é? Ele, amanhã. Falei, Queco, amanhã? Aí começou assim já. Eu mudei toda a minha agenda, tava uma zona assim pra conseguir ir. E eu falei, o JC já falou, cara, eu não consigo ir, né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou. Aí eu fui com o Queco, foi 3 meses de competição. Nossa. Aí os 8 finalistas foram expor em São Paulo, no Transamérica Expo, na IoT Latinoamérica, né? E ali a gente ganhou por unanimidade. Aí a galera do Bradesco chamou a gente para ir testar a ideia lá no InovaBra, na agência de inovação, conhecemos bastante gente lá também. Pouquinho tempo depois surgiu o convite para a gente representar o Brasil no Desafio Mundial de Internet das Coisas, em Bilbao, na Espanha. E nós ganhamos. Uau! Nossa. Isso me arrepia só de lembrar. Eu imagino. A gente chegou lá no Euskalduna Center em Bilbao, ficamos uma semana. Eu me lembro quando a gente chegou lá, tinha uma galera da Itália. Tinha gente de todo canto de startups. Aí eu falei pro carinha assim, você recebeu algum apoio do governo para o projeto? Ele falou assim, sim. A gente recebeu 2 milhões de euros da Comunidade Europeia. Aí eu, 2 milhões de euros? Só isso, Eu fiquei pensando, olhei para o Queco, a gente recebeu uma passagem aérea para 3 pessoas, sem hospedagem e sem alimentação, para ficar 15 dias na Espanha. Caramba! Ou seja, você estava financiando. O JC que financiou, né? Porque é o sócio, né, que entrou
com a visão de ser um investidor anjo, né? E o JC que bancou, porque se não fosse ele, a gente não iria. Uhum. E a gente ganhou, cara. Então, quando a gente ganhou, tava lá o presidente da I3E na mesa, né? Que é um instituto de engenharia muito famoso no mundo todo, né? Tinha gente muito importante lá. Tinha gente da USP que viu a gente ganhar, gente do Ministério de Ciência e Tecnologia que estava lá, gente de vários cantos. E a gente, assim, o pessoal ficou alucinado, porque a gente fez um feito, cara. É que eu brinco, né? Se fosse música, alguma coisa que é mais popular, que envolve mais as pessoas, cara, a gente estaria muito famoso, né? Entendi. Mas é que é algo que envolve, na verdade, a comunidade científica, né? Sim. Então você fica conhecido dentro do meio. Restrito àquele meio. Uhum. Só que a gente voltou e a gente foi capa da Época Negócios, né? Então tem uma foto minha lá de página inteira lá segurando lá o teclado dourado que a gente trouxe da Espanha, né? O teclado dourado tá colado na parede e tal. E assim, foi depois disso que a gente foi pro Shark Tank. Então quando a gente chegou no Shark Tank, ok, a Tava ideia... quente já, a né? ideia ainda, a empresa não tinha começado, mas a gente era campeão brasileiro, campeão mundial. Uhum. Você tinha lá uma galera... Eu li aquele livro Lean Startup, eu leio muito, né? Eu leio muito, eu gosto muito de ler. E no Lean Startup uma coisa me marcou. Eles falam que, pelos estudos que eles fizeram, as startups que mais dão sucesso são com fundadores com mais de 40 anos. Uhum. E na época eu coloquei isso na minha cabeça. Aí eu falei, pô, Keco, a gente tem mais de 40, cara, a gente vai ter sucesso. Olha pro pessoal, JCC é mais velho ainda, cara, a gente vai ter sucesso. E o Keco fala isso até hoje também, a gente vai ter mais de 40. Então, passava uma credibilidade, porque não era molecada que tava lá, né? Sim. E aí veio toda essa doideira aí, né, do Shark Tank. O nosso valuation foi muito engraçado, né? Porque Não, quero saber. o valuation foi assim, a gente se inscreveu no último dia do Shark Tank. Uhum. No último dia. Alguém falou pra gente, a gente se inscreveu. O pessoal da Floresta, que era a produtora do programa, ligou pra gente no dia seguinte e falou, escuta, a gente recebeu uma inscrição, a ideia parece legal, mas vocês são malucos, vocês se inscreveram no último dia, não dá mais tempo de fazer nada. A gente falou, tudo bem, se não dá mais tempo, tudo bem. Não, mas a gente queria conhecer vocês. A gente falou, então tudo bem. Meu endereço eu tô indo. Falou assim, mas vocês teriam que vir aqui amanhã. A gente falou, a gente vai, a gente tá perto, a gente tá em Hortolândia. Fomos lá. Chegamos lá, aí tinha uma galera lá da produtora, aí o pessoal falou assim, a ideia é muito legal, vocês conseguem fazer um pitch? A gente não tinha nem pitch inscrito, nada. Cara, nada, eu queria muito chegar nessa história do pitch. Nada, não tinha. O pitch do programa eu que escrevi depois, foi eu que escrevi ele. Mas no dia lá não tinha. Uhum. Aí eu olhei pros caras e falei, cara, a gente valuation? faz. Não, eu já vou falar do valuation. Fizemos lá, falamos sobre a solução, a galera gostou. O pessoal falou assim, vocês vão entrar. Só que tem um problema. É daqui uma semana a gravação, vocês têm que fazer a produção do palco. Uhum. Falei, como assim? Palco do programa de TV? Vocês têm que fazer o palco. Falei, cara, mas eu nunca fiz um palco de programa de TV, eu tenho uma semana pra fazer, vocês estão malucos? Cara, não, pense alguma coisa que vocês têm que trazer. A doideira, que ninguém tem ideia do que a gente sofre, né? Uhum. E esse pitch era de quantos minutos? O pitch do programa, 2. 2 minutos. Era máximo 2 minutos, né? E depois eu escrevi o pitch pro programa. Tá. Pra gente ir. Mas na hora do valuation foi assim. A gente falou, cara, e como que a gente faz o valuation, né? Porque no método do fluxo de caixa descontado, né, que é o que o pessoal usa na área financeira, não dá certo porque o negócio não tinha começado. Então eu me lembro que o Keco pegou e falou assim, Bezerra, em média, quanto que o pessoal pede aí no programa? Falei, cara, em média, uns 150, 200 mil, pelo que eu vi dos episódios, ele falou, 150, 200 mil? Falei, ele, vamos pedir 2 milhões. Esse era maluco mesmo. Assinou o atestado de maluco ali. Aí eu falei assim, cara, mas 2 milhões, mas com base no quê? Ele, cara, a ideia é boa, BZ. A ideia é boa, o negócio vai bombar, BZ. Falou, se der tudo errado lá, pelo menos a gente divulga a nossa marca, cara. Vambora. Meu Deus. Aí eu olhei pro JC. Não, por mim, tudo bem. Errado não tá. Aí eu falei, então que se dane, vamos fazer isso mesmo. E fizemos. Mas a gente tinha naquela visão de que, vamos pedir 2 milhões e pode ninguém oferecer, né? Porque é um valor muito alto, é 10 vezes o que o pessoal pede. E a gente não tem um negócio montado ainda, você entendeu? Cara, totalmente maluco, a minha cabeça cara. super funciona. Totalmente maluco, cara. E aí daqui a pouco o Apolinário, eu dou.
Meu Deus. Mas eu pensei, caramba, né, cara? Aí Será? daqui a pouco... Repita. Por que eu não pedi 4? Não, aí vem o Semenzato. Não, eu também dou. Só que eu quero 35% do negócio. Aí a Camila Farani, não, eu também dou. Eu dou os 2 milhões, se no primeiro ano vocês fizerem tanto, aí eu quero aumentar minha participação para tanto. Aí tinha 3 propostas. Aí Problemão para resolver. Aí a gente ali meio sem entender o que estava acontecendo, né? Aí a Cris Arcangeli, bom, eu vou resumir. Aí o Apolinário, não, eu dobro. Eu dou 4. Aí, os 4. Cara, sensacional. Falou, eu dou 2 mais 2 de linha de crédito. Aí a gente conversou Pensando e bem. fechamos com o João, né? Lógico. E assim, tudo show, né? 2019, né? Tudo sensacional. Trabalhando, aí contratamos equipe, vamos começar a organizar coisa e tal. Vem a pandemia. Nossa. Aí eu recebo uma ligação lá do pessoal. Dizer, a gente está preocupado, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente está suspendendo todos os investimentos de todo mundo. Meu Deus. Eu com a galera contratada para começar a trabalhar, não tinha R$1 no caixa para fazer a coisa acontecer. Não dorme, né? O empresário não tem um minuto de paz na vida. Não dorme, cara. Cara, então, na época eu pensei, falei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Você já tinha comprado... Não, eu já tinha contratado equipe, já estava com o pessoal trabalhando, precisava pagar a galera, tudo certo, e a certeza que eu tinha ali é que não ia vir R$1. Mano. Você entendeu? E aí? Desesperador. Não, eu não tenho problema com sono, eu durmo bem, independente do problema que aconteça. Nessa noite eu não dormi. Então, para eu não dormir, realmente a coisa era séria. E aí me veio uma ideia. A minha ideia foi, eu vou lançar um programa que eu dei o nome de Start. Falei, eu vou colocar um anúncio. Vou colocar um post no Facebook, não foi nem anúncio, foi orgânico, colocando a nossa foto e um texto. O texto era o seguinte, a Wise Home procura empreendedores interessados em instalar a solução Wise Home e testar essa solução em casas reais. Então, quem tiver interesse, se inscreve no formulário. Tivemos 200 inscrições. Eu falei pessoalmente com os 200. Caramba, que legal. Desses 200, 38 deles eu fechei a proposta. Qual foi minha proposta na época? Eu ia vender para eles um kit pela nossa empresa, a IoT Company, né? Um kit de produtos da Wise Home, de R$ 9.800, para que eles fizessem testes controlados. O que eles iam ganhar em troca? Quando a gente fosse abrir a franqueadora, isso foi em 2020, a gente ia abrir no ano seguinte, eles teriam uma condição especial para se tornarem franqueados. Tá? Então, quando a gente abrir a franqueadora, vocês vão ter uma condição especial para se tornarem franqueados. Foi esse modelo que fez a gente conseguir ter o fôlego que a gente precisava naquele momento para continuar andando. Depois que a gente abriu a franqueadora, aí a gente podia realmente, né, estruturar um modelo de franquia, seguindo a lei do franchising, tudo bonitinho e tal. Mas a ideia a solução do modelo de franquia, ela veio aí. Nesse momento, a gente já sabia que a gente ia seguir o modelo de franquia. Porque o João, depois que a gente assinou o contrato com ele, a gente discutiu muito, foram muitas reuniões lá conversando e chegou à conclusão que o melhor formato seria o modelo de franquias. Só que eu estava criando o modelo de franquia na época com a Xerto Consultoria, que é lá de São Paulo, que o fundador é o que criou a ABF, né? É o Marcelo Xerto, ele criou a Associação Brasileira de Franchising e tal. Então é um pessoal muito top. Mas eles me falaram, BZ, vai demorar 1 ano para a gente estruturar tudo. E eu não tinha 1 ano para esperar, você entendeu? Então eu tive essa ideia do Start com base na minha experiência como representante comercial. De novo, voltando lá atrás. Perfeito. E aí eu assinei na época um contrato de representação comercial com esses primeiros, né? Para a gente começar a testar o modelo. E, cara, deu certo, né? Mas, assim, é incrível, porque nem eu sei de onde veio essa ideia, como que eu pensei, eu não sei. O que eu tenho aprendido é assim, não pensa muito longe. Por mais que isso vai totalmente contra, né, a minha atuação como professor, que eu atuei por 5 anos na GV, né, como professor executivo, atuei, né, lá no banco, aprendendo com diretores de altíssimo nível lá, e sempre a visão era muito planejamento, óbvio, está ok. Só que, se a gente for em mais profundo agora, eu estou fazendo um curso de governança corporativa,
E nesse curso eu tive uma sacada ali de um negócio que eu achei sensacional. A governança trabalha com 3 bases, né? Então, uma base é a gente ter a precisão das informações, outra base é a tempestividade, né? Você tem que ter o timing para poder fazer as coisas acontecerem. E o último é justamente a maturidade institucional dos processos. E aí o professor falou uma coisa que hoje eu entendi o que eu fiz lá atrás. Ele falou assim, olha, esses 3 são os pilares. Só que como que você vai exigir maturidade institucional de um processo de uma empresa jovem? Isso não tem como. Como é que você vai, às vezes, tomar a decisão de fazer um investimento ou entrar em um negócio? Esse negócio você vê que ele é promissor, só que você não tem tempo hábil para analisar tudo muito friamente. Então, você não pode deixar que uma coisa trave a outra. Você tem que entender que você tem esses 3 pilares, mas você tem que ter sabedoria para saber lidar com isso no seu dia a dia. Perfeito. A lição que ele deu ali foi o seguinte, por mais que a gente planeja, você tem que estar pronto para situações que não estão no planejamento. Total. Foi isso que eu entendi. E ali eu falei assim, cara, esse curso eu comecei o ano passado e me veio essa luz. Eu falei, é o que aconteceu lá atrás. Sem dúvida. E hoje, ao longo desse processo, muita coisa, né, tem acontecido. A gente hoje está com 92 franquias já da Wise Home, né? A gente faz agora, nesse mês de março, 3 anos de operação, com 92 franquias. Temos muitos franqueados, muito parceiros, que acreditam muito na gente, que apoiam muito a gente, sabe? E a gente está fazendo o melhor que a gente pode. A gente está trabalhando que nem maluco para realmente construir a melhor solução do planeta. Essa é a meta, né? Caramba, que legal. Então, mas tudo em cima de muito trabalho, Sim. você entendeu? É muito trabalho, é muito duro, é muito sacrifício. Sim. E eu acho que essa é a chave que hoje a galera não quer ver, né? Exatamente. Essa é a chave que muita gente hoje quer. Não, eu quero comprar algo que eu não tenha trabalho e eu só ganhe dinheiro todo mês. Solução perfeita, exato. Cara, não tem Não isso, tem. cara. Quando você falou muito do start, me lembrou quando eu falo muito que o empreendedorismo é igual você entrar dentro de um carro numa avenida à noite, sinuosa. É você ligar a lanterna e iluminar os 20 primeiros metros. E aí você anda esses 20 primeiros metros, aí você vai ter mais 20 metros ali de luz. E aí você vai indo, e quando você vai ver, você andou uma estrada inteira e chegou no seu destino, né? Às vezes a pessoa quer toda a estrada iluminada, toda, né, quilometragem do início ao fim. Não vai ter. Não vai ter. E sabe qual é o problema? O problema hoje é que muita gente quer planejar longe demais. Sim. E o cara, ele cria todos os problemas possíveis que podem acontecer e ele fica tão focado naquilo que ele esquece que o hoje é o que de fato vai fazer o que amanhã você vai viver. Sim. E ele se congela no hoje. Exato. Ele se congela no presente e não tem coragem de fazer nada. Exato. Paralisa. Ele fica paralisado e não anda. Então, eu tenho aprendido cada vez mais que para empreender, cara, você tem que ter coragem de se lançar todo dia no desconhecido. Sem Porque dúvida. é isso que é empreender. Justo. É verdade. Principalmente no país, né? Como a gente está, que é um país que para o empreendedor é difícil, né? Total, mas você o se ambiente jogar... o ambiente é difícil, né? Não é fácil. Se jogar no precipício e no meio do caminho abrir o paraquedas. Acreditando que vai surgir asa, entendeu? É. E é isso. Eu pulei, e aí, cara, a asa vai surgir. Mas aí, a pedra tá chegando, a asa vai surgir. Vai. Uau, aí Por você, isso que é uau, empreender... Aí você voa, né? Exato. Não é pra todo mundo, definitivamente. Não É é. isso mesmo. Não é. É realmente pra aqueles que têm coragem de ir apesar do medo, de ir com tudo. E, cara, ir iluminando ali os primeiros 20 metros e ajustando a rota no meio do caminho, bicho. Qual é a boa notícia? Eu venho de uma família bem simples, como eu comentei. Nunca passei necessidade. Mas uma família bem simples. Mas hoje eu olho a minha vida, conheci 13 países, mais de 100 cidades, fundei 2 empresas, sentei na mesa com dono de banco, sentei na mesa com diretores de empresas gigantescas. Legal. E assim, tanta coisa boa aconteceu que quando eu olho para alguns amigos de banco, eles não viveram nada disso. Exatamente. O máximo que ele faz é nas férias ele conseguir fazer uma viagem, mas ele não viveu isso. Então, de novo, foi uma escolha que eu fiz. Não estou dizendo que eu estou certo e o cara está errado. Não é isso. Sim. O que eu estou dizendo é a escolha. Da mesma maneira que ela te leva, às vezes, a situações difíceis, ela também te leva a benefícios. Sem dúvida. Quando a gente tem a coragem de se arriscar,
a gente entende que a gente vai sofrer, mas a gente também vai vencer. Uhum. E isso faz com que quando você vença, o gosto da vitória seja mais saboroso. Uau, nem fala. Você vibra mais, porque Muito você mais. ralou demais É. para fazer. Então você dá valor Doeu aqui. na carne de Você verdade. entendeu? É. Nossa, quando você consegue um contrato novo, um cliente novo, assim, é sobrenatural, cara. Sobrenatural. Parece que você sente o que é estar vivo, né? Exatamente. Parece que você sente o que é estar vivo. O corpo sente, você vibra, né? De um jeito que você fala assim, cara, que sensacional, né? Isso só sente quem tem a coragem de se jogar, né? Sim, é porque você sabe que você vai mudar a vida de uma outra pessoa por um sonho que é seu, você tá lutando por algo que é seu. E ao passo que quando você tá numa empresa, você tá ajudando o sonho de outra pessoa. Então é completamente diferente a intensidade do amor e da paixão. Não tem como. A gente já falou isso, né? Eu trabalhei muito tempo no corporativo e hoje com empresa, empreendendo. E eu não nego o meu passado. Acho que o mundo corporativo ele tem seus ganhos, tem suas perdas também. Mas o empreendedorismo, você pilotar o seu negócio, e aí é uma experiência, como você disse, é um processo. Muitas vezes você vai querer acelerar as coisas e não vai acontecer. Ela é um processo, você tem que ter paciência e calma, mas manter a continuidade, a disciplina. Mas quando eu olho para hoje e comparo com o passado, que não é tão distante assim, eu sou muito mais feliz, cara. Muito mais feliz, porque por mais que você tenha uma carreira que está evoluindo, crescendo muito e tal, o mundo corporativo ele te limita muito. Você vive dentro de uma bolha, muitas vezes o ambiente acaba sendo um ambiente nocivo, as relações interpessoais elas são difíceis. E quando você vai para o empreendedorismo, os desafios são outros, né? Mas, e até eu acho que com muito mais peso e com muito mais responsabilidade, porque você precisa entender de muito mais do que você, no dia a dia no mundo corporativo, você vai entregar a sua tarefa. No fim do dia é tarefa que você faz, você vai se engajar nas estratégias, vai definir estratégias, mas boa parte das suas entregas são baseadas em tarefas diárias. E no empreendedorismo, você vai ter a oportunidade de criar mais coisas. Desenvolver novas competências. Você vai viver, todo dia você vive coisas diferentes. Então, nós, por exemplo, que atuamos hoje vendendo para empresas, eu me sinto muito agradecido porque eu acabo conhecendo de vários modelos de negócio ou vários setores diferentes que eu não teria oportunidade de conhecer trabalhando no mundo corporativo. Então, isso para mim é algo que é combustível, entendeu? Mas é muito difícil realmente você fazer uma virada de chave dessa e estar 100% pleno de que, não, eu estou aqui, é aqui que eu vou plantar minha semente e vou fazer crescer. Romper aquele lance de eu nasci nesse buraco, vou morrer nesse buraco. Eu lembrei isso. da Era do Gelo, né? Lembrei da Era do Gelo, do desenho, um bonequinho lá, eu nasci nesse buraco. Tá vindo uma água, ela vai inundar, ele vai morrer. Bom, sai daí, mas eu nasci nesse buraco. Isso mesmo. Você vai morrer. É isso. Exato, cara. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, acabou. Isso aí. Eu tenho 50 anos hoje, então tenho quase 30 anos de corporativo. É muito difícil você quebrar esse padrão. Eu acho que eu quebrei, mas eu já quebrei ele, mas eu preciso me manter em alerta, porque ele volta. Então, caramba, essa coisa do salário, o carro da empresa, eu viajava tantas vezes por ano. Que a gente chama das pequenas migalhinhas, né? Aí, pequena migalha. Eu fazia check-up anual no Einstein. Então, é impressionante como que a nossa cabeça ela valoriza esse tipo de... Migalha não é a palavra, mas é... Benefício, né? Benefício, você se segurança, sustenta. Né? Então, eu com 50 anos, eu não pensava em parar de trabalhar, mas eu já estava posicionando a minha carreira para uma última milha. Última milha que eu falo ali, caramba, o que eu faço agora de diferente para me levar para os próximos 12 anos e me trazer um diferencial na minha carreira? Não passava na minha cabeça em nenhum momento empreender, ser dono de uma empresa, prestar serviço para outras empresas.
A sensação que eu tenho hoje, mesmo trabalhando pra caramba, como você falou, mas a sensação de liberdade, ela não tem preço, cara. Não tem preço. Eu me sentia completamente cerceado, assim, dentro do mundo corporativo. Não, e o gosto é saboroso, né? Sem dúvida. Muda o formato, mudam as coisas, né? Eu vivi, o que você está dizendo, é exatamente o que eu vivi. Porque na época que eu estava na Sensor, era isso. Viagem internacional tinha 2, 3 por ano, que eram os compromissos, fazer os treinamentos, né? Estados Unidos ia sempre, Alemanha, Inglaterra, e por aí vai. Aí aproveitava, pegava mais uma semana, ia com a minha esposa para viajar, para conhecer tudo que é cantinho ali. Então, atravessei com a minha esposa Golden Gate de bike. Ai, que legal. Desci até Salsalito de bike, coloquei a bike num barco para voltar ali, né? Com a bicicleta no barco. Então, são experiências que realmente, quando eu olho, eu falo assim, cara, como empreendedor agora, neste momento, não dá para eu ter esse ritmo. Porque eu preciso trabalhar muito. Não tenho recurso financeiro para fazer isso. E tem que trabalhar muito. Mas isso significa que mais para frente eu não posso fazer melhor do que isso. Muito mais. Então é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? É entender que a gente está construindo. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente entende que a gente está trabalhando ali todo dia. E que o nosso futuro, ok, ele é previsível. Quando você está empreendendo, você não está trabalhando todo dia. Você está construindo todo dia. E o seu futuro? Cara, o seu futuro pode ser muito maior do que você imaginou. Se você me perguntasse lá em 2017 que ia acontecer tudo isso com a Wise Home, que a Wise Home ia ser campeã brasileira, ia ser campeã mundial, ia para o Shark Tank fazer um valuation de 2 milhões e sair com 4, Nossa. que a gente, né, ia conseguir em 3 anos estar com 92 franqueados, que a gente ia lançar a tecnologia, a gente ia ter a nossa tecnologia. Cara, era muito difícil lá atrás enxergar tudo isso. Então hoje quando eu paro, às vezes eu paro e penso, eu falo assim, cara, a história já tá grande. Falei, imagina o que a gente vai fazer daqui para frente. Imagina o próximo passo, né? Imagina a visão de a gente lançar um IPO em Nova York, né? Essa é a visão, você entendeu? Essa é a visão. Então, a gente realmente pode ser uma empresa brasileira de tecnologia que vai criar algo grandioso. Agora, é fácil? Não. Ninguém disse que seria. Não é fácil. Mas quando você entende claramente o propósito que você tem, você passa pelo deserto cantando. Feliz. E não reclamando. Exato. Porque reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Exato. Você sente na pele, né, cara? Reclamar te faz andar para trás. Eu costumo dizer Esse é o lance. Reclamar é você clamar 2 vezes por aquilo que você não quer. É reclamar. É isso mesmo. E, cara, a galera não se toca assim. Às vezes, sei lá, a gente fala alguma coisa, nossa, tô cansado. Caramba, o dia hoje foi pesado. Não sei o que ficar. Opa. Tá reclamando? Não, tô agradecendo. Obrigada, senhor, porque hoje eu tô cansado. Porque, cara, todo dia é uma batalha que a gente tem que lutar, mas que a gente possa terminar esse dia, cara, com contentamento. Sim. Eu acho que é muito isso, assim. Agora, você falou pra gente que você curte ler. Sim, gosto, mano. Fala pra galera, assim, qual livro que mudou a tua vida, ou que você daria de... Cara, esse livro todo empreendedor tem que ler. Eu leio muito mesmo, eu gosto muito de ler. E todos os livros que eu leio são livros de negócios. Eu tô vendo aqui também que tem alguns aqui, né? Sim. Que eu, inclusive, né, de olhar, me vem à mente. Tem um livro especificamente que ele mudou muito a minha maneira de saber como fazer as coisas, que é um livro que eu recebi eu estava em Seattle, numa reunião de negócios lá. Tava falando com o diretor da empresa lá, que tinha na época um mestrado na Universidade de Harvard. Esse cara chegou para mim, conversando e tal. Eu fiquei lá 1 semana em treinamento. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu queria te presentear com um livro que mudou a minha vida. Olha que legal. Quando esse cara falou isso para mim, eu já pensei, porra, o cara tá em Seattle, o cara fez um mestrado em Harvard, o cara vai me dar um livro de presente, mudou a vida dele. Na hora que ele falou isso, eu fechei o meu computador, que estava aberto, estava trabalhando, eu fechei a tela e virei, né? E aí ele pegou e me deu que hoje tem em português. Na época não tinha, mas em português ele chama-se As 4 Disciplinas da Execução. Nossa. Esse livro, ele é da Franklin Covey. Esse livro é a metodologia de execução. E ali eu entendi um negócio que mudou muito a minha vida, que é o seguinte.
qualquer escola de negócio que você vai hoje, todo mundo ensina planejamento. Planejamento é fácil de você obter conhecimento sobre planejamento. Agora, você pode ter um super plano, um plano maravilhoso, e uma execução medíocre. Você vai chegar aonde com esse plano? Você não vai chegar a lugar nenhum. Esqueça tudo. E se você tiver um plano simples e ele for muito bem executado, você arrebenta. A Wise Home é um plano simples, muito bem executada, e está arrebentando. Que legal. Esse livro me ensinou como fazer isso. Eu até criei um curso meu, que eu ministrei no passado para algumas empresas, dessa metodologia. Caramba. Tá? De tanto que ela me marcou. Tá? Então, eu acho que de tudo que eu li, esse foi o que realmente me fez querer terminar o livro em um dia. E o livro é grosso, ele é denso, ele é cheio de estudo de caso. É um livro chato de ler. É aquele livro que o cara vai começar a ler e o cara fala, eu não vou ler. Mas eu vi o ouro naquele livro e eu comi aquele livro. Eu li ele umas 4 ou 5 vezes. É mesmo. As 4 leis da execução. Ele tá, as 4 disciplinas da execução. Ele tá com a capa amassadinha, todo marcado dentro, todo riscado. E para mim esse livro é um dos que todo empreendedor tem que ler. Ele muda a sua cabeça. Ele faz você enxergar coisas que você nunca tinha visto. E não com base em papo furado, não. Com base em metodologia mesmo. Metodologia mesmo de como você aplica e como você... É o como você faz. Que eu acho que esse é o grande lance, né? Tá, a ideia é boa, mas como? Não, é como você faz. Não, mas eu quero saber como. Esse livro... bati aqui no microfone, perdão. Esse livro fala o como você faz, Que entendeu? bacana. As 4 disciplinas da execução. Fenomenal, cara. Show. Sensacional. E falar em simples, transformar o simples em bem executado? Fala pra mim dessa caixinha amarela que eu tô olhando pra ela e eu tô aqui curiosíssima. Cara, essa caixinha é o seguinte, Essa caixinha é o seguinte... Tem com base nisso que eu estava falando também, e você falou de simples, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Da Vinci, que é a seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Vou repetir. A simplicidade é o último grau de sofisticação. É difícil ser simples. É fácil ser complicado. Ser complicado é fácil, cara. Todo mundo complica. Agora, e ser simples? Cara, básico, e é para poucos. Feito, né? Ser simples é para poucos. O que você está vendo aqui é algo simples. Essa é a Wise Home, né? Essa é a única solução do mundo que ela é criptografada. O que ninguém se liga é que no passado as invasões eram nos computadores, depois foram para os celulares, e o futuro é a invasão nos dispositivos de IoT, de internet das coisas. E aonde eles estão? Estão nas casas. A Wise Home é a única solução do mundo que ela tem blockchain nela. Então é uma solução criptografada de ponta a ponta. A gente criou a Wise Home para que você seja simples. Você não precisa quebrar a sua casa, você não precisa quebrar seu escritório. Você não tem infra de automação, não tem problema. Você pode colocar as placas da Wise Home dentro das caixinhas que você já tem na sua casa. Ah, não cabe na caixinha, está muito lotado de fio. Você pode pôr em qualquer lugar. Pode pôr no forro, pode pôr aonde for mais prático. Mas, via de regra, a gente põe aqui dentro. E com a Wise Home hoje, a gente tem uma solução que é nossa, não é um produto que a gente compra da China, como todo mundo faz aí, todas as marcas que eu vejo, tudo igual. O cara só coloca a marca dele. Eu podia fazer isso também, ia ser mais simples. Mas a gente criou o nosso firmware. A gente escreveu 200 mil linhas de código de programação. A gente fez isso. A gente criou o nosso hardware, ele é nosso. A gente tem um processador aqui poderoso aqui dentro, Wise Home. Então a gente tem o hardware e a gente tem o software. A gente também fez o nosso aplicativo. A Wise mede consumo em tempo real de tudo que está conectada nela. A Wise pode fazer dimerização da iluminação com uma precisão absurda. A gente pode fazer a gestão de ar condicionado que não seja smart. Ah, o meu ar não é smart. Não tem problema, na Wise Home a gente consegue comandar. A gente consegue comandar home theater, a gente consegue comandar escritórios, lojas e qualquer outra coisa. E para arrebentar, a gente criou a nossa burrinha, né, que eu chamo, que é a Wise Less, né, sem sabedoria, né, a Wise Less. O que é a Wise Less? Muitas casas, o cara faz o projeto todo da casa, e aí, por incrível que pareça, aonde ele queria colocar a tomada lá, o interruptor de luz do lado da cama dele, esquecemos de
passar e agora? E agora? Ou você quebra tudo ou você deixa quieto. Pensando que o cara vende uma obra, ele vai falar, vai ficar assim mesmo, porque agora eu não vou meter a mão nisso nem a pau. E a gente tinha outro problema. Quando os instaladores iam fazer a instalação nos paralelos das casas, eles tinham dificuldade, porque para passar o fio do paralelo, o conduíte ou estava muito cheio, ou tinha resto de concreto, e não dava. Então a gente criou um produto que é a Wiseless, que você pode fazer a instalação dela sem precisar fazer passagem de nenhum fio. Porque ela se comunica por radiofrequência, na verdade. Tá? Ela se comunica por RF com a outra placa da Wise Home que está conectada ao Wi-Fi da casa, por exemplo. Então a Wise funciona de qualquer lugar do mundo, com internet. E se eu estou sem internet, funciona com Bluetooth, não tem problema. Funciona com UDP também, que é uma rede interna que a gente também usa. E alguns produtos funcionam em radiofrequência também. Então a gente tem um mix de tecnologia enorme num produto proprietário que foi pensado justamente para ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Esse ano a gente está lançando um novo aplicativo da Wise, que vai ser o aplicativo mais lindo do mercado. A gente demorou um ano passado inteiro, só fazendo design. Reescrevemos e redesenhamos 130 telas, que estão lindas. E esse ano a gente lança, no começo agora do segundo semestre de 2024, o novo app da Wise, que está um espetáculo. Então, assim, é uma solução que eu me encanto, porque a gente pode, através da Wise Home, criar cada vez mais produtos sensacionais, né? Tem um novo que a gente está lançando, que vai ser um outro produto muito legal. Quando ele estiver pronto, a gente faz um outro podcast. Opa! Pra gente falar sobre ele. Já tá gravado. Não vou dar spoiler, mas é um produto sensacional. E é isso. O legal da Wise é que a gente cria tecnologia. Cara, né? Só de você falar, dá vontade já de falar assim, tá pra quanto um negócio desse aí, moça? Tá pra quanto um desse que eu quero, não é? Incrível, cara. Que ideia de gênio. O desejo. Meu Deus, você, cara, sanou uma dor incrível. Sim. Eu imagino o quanto que a galera economiza de energia física e energia financeira, né? Porque... e uma coisa interessante, o pessoal às vezes fala, mas a Alexa não faz isso, não é a mesma coisa que a Alexa? Não, meu amigo. A gente tem que entender que entre a Alexa e a sua casa, você tem que ter uma tecnologia. Sim. Aí o pessoal fala assim, mas não tem aquelas lâmpadas inteligentes? Tem. Aí eu brinco, na minha sala de jantar, eu tenho um lustre que tem lá umas 37 lâmpadas, aquelas de Gold. Como é que eu troco as 37 se não tem aquele formato? E se tivesse, eu ia ter 37 lâmpadas diferentes ali, 37 lâmpadas no aplicativo. Não fica funcional. É isso que o povo não entende. Então, o que a gente chama de do it yourself, né? Que é o faça você mesmo. O que a galera compra no Mercado Livre, compra em qualquer lugar, né? Isso funciona. Quando você tem uma lâmpada no quarto, beleza. Agora pega a minha sala lá, com um lustre gigante, um monte de sequência de LED para tudo que é canto, cara, não rola. Uma Wise Home, uma Wise Dimmer, que é essa que está aqui, por exemplo, faz isso com maestria, né? Então, é um produto de altíssimo nível técnico, ultra seguro, que essas outras soluções não são, e a Alexa da Amazon, na verdade, é nossa parceira. Porque dentro da Alexa tem a skill da Wise Home completa. Tudo que a Wise Home faz, você pode fazer pela Alexa. Então, a Alexa é a nossa parceira de negócio, né? Sim. É isso que às vezes o povo não entende. Então, o mercado estava dividido assim, do it yourself, faça você mesmo, Mercado Livre, e uma lâmpada no quarto. Ou automação cabeada, que é o cara fecha para você no momento que você está construindo a casa, você vai investir uns 300 mil reais ou mais, vai ter que deixar toda a infra de automação, se esquecer alguma coisa depois já era, tá na roça. A Wise não. A Wise eu posso entrar em qualquer momento da obra, eu não preciso de infra, o que eu preciso é de fase neutro, basicamente nos locais onde estão as caixinhas, e os nossos franqueados fazem a venda do projeto já instalado, então você já recebe a Wise Home já instalada. Então é um modelo de negócio que eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos a Wise Home vai estar muito gigantesca. Mas muito gigantesca. Porque tem muita gente grande já de olho na gente. Tem gente grande que já tentou comprar a gente. E a gente falou não. Porque a gente sabe o que a gente fez. Eles também sabem. Exato. Mas a gente ainda está pequeno. Mas a gente vai crescer. Vai. E aí a coisa muda, né? É isso. Ai, cara, muito bom, cara, que história incrível, eu já sabia que seria, eu tava super ansiosa pra fazer esse podcast, porque é muito legal a gente ver essas mentes, assim, que vêm com uma solução, coisas que nunca passou na nossa cabeça, mas que são numa dor da gente.
Então, assim, cara, parabéns pela sua história, parabéns pela empresa. E como é que a galera acha a Wise Home? Quero comprar, como é que faz? Você entra no site da Wise, wisehome.io, ou no Instagram, @wisehome, né? E aí lá você tem os links para poder entrar em contato com a gente e para poder conversar. Quem quer se tornar um franqueado, no site da Wise Home tem um link que seja um franqueado. E tem uma novidade, inclusive. Opa! A gente lançou isso essa semana. A gente fez um estudo e a gente descobriu que nós temos, né, no Brasil apenas 300 cidades que têm um potencial, né, dentro de cada cidade, acima de 10 mil domicílios das classes AB. A gente tem uma infinidade de municípios, mais de 5 mil municípios, que têm um potencial bem menor. Então a gente está lançando agora um modelo de franquia voltado para cidades menores. Que massa. Para cidades que têm um potencial menor. Então essa cidade ela é menor, o potencial dela é menor, mas a gente criou um formato de franquia específico para essas cidades. Perfeito. Então se você tem interesse, se inscreve lá no Seja um Franqueado e converse com o nosso time. Vai ser legal bater um papo. Muito bom. Senhoras e senhores, Emerson DZ. Obrigado, pessoal. Foi top. Muito bom.